Olá, bem-vindo à atividade de arte. Vamos iniciando a atividade de arte com 10 questões e ao longo desse vídeo eu vou trazer as explicações das questões para que fique melhor para vocês responderem, ok? Preste bastante atenção, sempre que necessário, pause o vídeo, retorne se for necessário, tá? Para poder responder, ok? Vamos então em frente. Então aqui nós temos um quadro de início. Quem pintou esse quadro, o ano em que ele foi pintado, tá? As dimensões dele e o museu onde ele está, onde esse quadro se encontra, ok? Então é um quadro, tá? E as informações dele, vocês observam aqui na legenda aqui embaixo, ok? Vamos então em frente. A partir dele, nós vamos responder algumas questões. Colocando ele para o lado aqui, aí vem a primeira questão. Observe a imagem, as respigadoras, de Jean-François Millet, e responda as questões abaixo. Ok? Vamos então para frente. Primeiro, o que está acontecendo na cena? Aí vocês vão analisar o quadro. É uma questão de análise, vocês analisam o que elas estão fazendo, o que está acontecendo. Se, além dessas mulheres que tem mais alguém atrás desse quadro, lá no fundo, ou melhor, no fundo desse quadro, tá? Observem, tanto o que está aí no primeiro plano, como o que está ao fundo do quadro. Tá dando alguma sensação de movimento nesse quadro, mas o primeiro que vocês têm que observar é o seguinte: o que está acontecendo nessa cena, tá? Normalmente vocês vão olhar primeiro só para as mulheres, né? Mas veja também o que está acontecendo atrás ou no fundo, tá? Na parte do fundo aqui do quadro, ok? Vamos em frente. Segundo, qual o nome dessa obra e o autor dela? Eu mostrei para vocês onde é que se encontra isso aí, né? Aí vocês vão lá, colocam o nome da obra e do autor. Terceiro, quantas pessoas aparecem na pintura e o que elas parecem estar fazendo? Quantas pessoas aparecem na pintura e o que elas parecem estar fazendo? Normalmente a primeira visão da gente vai ser, o foco principal vai ser essas mulheres que estão aos respingos, pegando aquilo que sobrou de uma determinada colheita, né? Continuando, quarto. Observe o tamanho dos elementos da pintura e descubra quem está perto ou longe e descreva abaixo. Quem está perto de quem desenhou e quem que está mais distante, tá? Perto de quem? Do que? Vocês vão descrever. Aí vocês vão dizer, retratar as características da pessoa que está perto de que, e assim vai, ok? Quinta questão. Agora fala o seguinte: pesquise em jornais e revistas e recorte algumas fotografias de pessoas realizando ações e movimentos. Lembre-se da pintura As Respigadoras. Tente reconhecer como as imagens que você escolheu passam a impressão de movimento. Cole abaixo e descreva esses movimentos. Então, se observar aqui, essa imagem, retornar aqui um pouco, vocês observam que a gente dá aquela sensação de que elas estão em movimento, tá? Embora elas não estejam se movendo aqui, porque aqui é uma foto, mas a sensação é de movimento. Olha só, elas estão fazendo alguma coisa. Da mesma forma, aqueles que aparecem lá ao fundo também têm uma sensação de que eles não estão parados, estão se movimentando. Então essa mesma situação, esses mesmos elementos nessa disposição que dão essa sensação de movimento, vocês também vão pesquisar outras fotografias em jornais ou revistas que dão essa mesma sensação de que há movimento naquela cena, ok? Aí vocês vão colar abaixo e
descrever os movimentos. O que é que eles estão fazendo? Tá? Que movimentos eles estão realizando? Certo? Vamos então à próxima questão. Okay. Bom, aqui agora nós vamos para os elementos da música, certo? Vocês observam que tem três instrumentos. Vamos tentar entender como é que se comportam esses três instrumentos na música. Preste atenção. Quando nós vamos tocar, começando aqui pela bateria, a bateria ela dá aquela sensação de ritmo, certo? Ou seja, ela é o instrumento que dá ritmo, andamento à música, tá? Quando a gente vem aqui para o violão, quando se toca o violão, se toca um conjunto de notas fazendo uma harmonia entre elas, para a partir dali formar-se o acorde. Então nós temos o que? Um instrumento harmônico, tá? Já quando se fala desse instrumento aqui, que é o violino, aqui se toca nota por nota, fazendo a melodia da música. Então nós temos os três elementos da música. Quais são eles? Ritmo, harmonia, melodia. Bom, agora aqui a propriedade do som com relação à altura, tá? Som agudo e o som grave. Aqui se refere a questão, a essa propriedade da altura do som. Quando o som é agudo, a gente chama esse som normalmente de um som fino. Quando um som é grave, normalmente a gente chama de um som grosso, tá? Fino, agudo, grave e grosso. E aqui tem outra coisa também para a gente poder entender melhor, para não se atrapalhar nas atividades. Preste atenção. Observe que agudo foi colocado na parte de cima, grave foi colocado na parte de baixo. Isso quer dizer o quê? Som agudo também é chamado de um som alto. Quanto mais fino, mais agudo, mais alto ele é, tá? Quando o som é grave, mais grosso, mais grave e mais baixo esse som é, tá? Então um som agudo é um som alto, um som grave é um som baixo, ok? Vamos então para a atividade. Altura é a propriedade de um som ser grave ou agudo. Daqui, grave ou agudo. Isso chama-se de altura. Aí vem as questões da letra A e letra B para se completar. Quanto mais alto o som, mais ele é. Quanto mais alto o som, mais grave ou agudo ele é. Quanto mais baixo o som, mais ele é. Mais o que? Mais grave ou agudo? Uma das duas, tá? Vocês vão completar com uma dessas duas palavras. Vamos para frente. Sétimo. Que elementos básicos da música é executado pelos instrumentos citados abaixo? Okay? E aqui vocês vão listar os três elementos da música, os elementos básicos da música. O que é que a flauta doce faz? Qual elemento que ela reproduz? Qual elemento que o violão produz? E qual elemento que a bateria reproduz? Isso falando-se dos elementos da música. Lembra do que eu falei lá atrás, ok? Aí vocês podem tentar compreender melhor. Vamos para frente. Oitavo. Escreva na frente de cada som citado abaixo grave ou agudo. Aqui vocês vão colocar na frente ou grave ou agudo, de acordo com o som. O mugido do boi é grave ou agudo? O som do apito, grave ou agudo? O som do trovão, grave ou agudo? O miado do gato, grave ou agudo? O som da flauta doce, grave ou agudo? O som da tuba, grave ou agudo? Densidade. Densidade, a quantidade de sons, tá? Que acontecem lá na música. E duração é o tempo dessa música, certo? Desse som, no caso, tá?
Então vamos à próxima atividade. Vamos lá. Leia o texto abaixo e responda a questão. Elementos formais da linguagem musical. Nós vamos agora para a questão dos elementos formais da linguagem musical, analisar. Tá? Os elementos formais são características próprias que dão forma à música, percebidas pelo nosso ouvido, pelos nossos ouvidos. São 5 os elementos formadores do som. E é articulando esses 5 elementos que se criam música. Primeiro, timbre. Timbre é a voz do instrumento. Violão, nós só em ouvirmos o violão a gente já sabe, aquele dali é o som de um violão. Ao ouvirmos o som de um violino, aquilo dali é um som de um violino. De uma flauta, aquilo dali é um som de uma flauta. Nós conhecemos pelo timbre. E isso é o que? A voz do instrumento. Tá? Intensidade é a força do som, certo? Um som grave, estremece, tá? Um som agudo, muito alto, tá? Isso que a gente chama de alto ou baixo, isso é a intensidade do som, certo? A altura foi o que eu acabei de falar. Um som grave, aquele somzão grosso, é um som baixo. Um som agudo, que é aquele som fino, é um som alto. Densidade é a quantidade de notas que soam ao mesmo em um curto espaço de tempo, tá? Isso chama-se densidade. E duração é o tempo que duram aquela nota ou aquele som, tá? Então esses são os elementos são os elementos formais da música. Ok? Vamos então para a atividade. Quais são os 5 elementos formais da música? Fácil demais, né? Não vou nem comentar mais. Vamos para frente. Agora desenhe um objeto ou coisa que lembre. Letra A, um som grave. Na letra B, um som agudo. Então, para cada um desses dois, um som grave e um som agudo, vocês vão desenhar um C ou um objeto ou coisa que lembre esses sons. Som grave e o som agudo. Ok? Finaliza aqui a nossa atividade.